Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero bastante interessante, que é lei e fé. Nós dependemos da lei hoje ou nós dependemos da fé? A lei ainda existe hoje ou ela não existe mais e nós temos apenas a fé? Bom, caso os senhores gostem desse tema, por favor, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho no gostei e se inscrever em nosso canal, para que possamos, com isto, criar mais conteúdo para distribuir às pessoas. Bom, como eu falei no início, esta palestra apresenta a diferença entre a lei e a fé, sendo que após o sacrifício do Cordeiro, que é Jesus, nós não dependemos mais da lei, tendo agora fé em Cristo. Jesus veio pregar o amor, e pelo amor não precisamos mais da lei. O cumprimento da lei podia levar à morte, e em Jesus a vida é a recompensa pelo amor. Jesus não veio cancelar a lei, mas sim veio confirmar a lei, sendo que pelo amor não estamos mais sujeitos à lei. O pecado é o não cumprimento da lei pela lei. E pelo amor, nós temos a vida eterna. Vou repetir essa frase. O pecado não é, desculpem, o pecado é o não cumprimento da lei pela própria lei. E pelo amor, temos a vida eterna. A morte de Jesus Cristo nos resgatou do jugo da lei. Por amor a nós, que somos seus irmãos, a partir do seu nascimento na terra. A lei foi o nosso pedagogo até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas chegada a fé, já não dependemos mais do pedagogo, que é a lei. Bom, eu vou ler alguns trechos da Bíblia que versam sobre o assunto. A primeira deles que eu vou ler é: a lei é um apêndice promulgado por anjos. Ele está escrito em Gálatas 3, 19 e 20. E o texto diz na íntegra: então, por que a lei? É um apêndice acrescentado devido às transgressões promulgadas por anjos em mão de um mediador, até que viesse o descendente, a quem fora feita a promessa. Ora, não há intermediário, tratando-se de uma pessoa só, e Deus é um só. Então, isso significa que a lei vigora até que viesse um descendente, e o descendente é Jesus. Portanto, após Jesus, após a ressurreição, né, a morte do Cordeiro, não dependemos mais da lei. Bom, vamos ler um outro trecho que diz: o livro da lei de Moisés foi prescrito pelo Senhor. Vamos ler o que está escrito na íntegra, em Neemias 8:1. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já moravam em suas cidades, todo o povo como um só homem, se reuniu na praça, fronteira à porta d'água. E ali disseram os escribas, Esdras, que fosse buscar um livro da lei. Olhe só, e ali disseram ao escriba Esdras que fosse buscar o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, o que vale nesse trechinho aqui é ao livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Portanto, a lei mosaica foi prescrita pelo Senhor. Bom, vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Lei. Todos os que se apegam à lei estão sobre um regime de maldição. Cacilda? Quer dizer que quem segue a lei está no regime de maldição? Bom, vamos ler na íntegra Gálatas
de 3, de 10 a 13. Bem, todos os que se apegam a práticas da lei, sob um regime de maldição, estão. Pois está escrito, maldito quem não cumprir tudo o que está escrito na lei. Continuando a leitura, pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente porque o justo vive da fé. A lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Então é isto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Isso está escrito em Gálatas 3,13. Só complementando a leitura, a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. O que significa isto? A lei se diz o seguinte: olha, você não pode fazer isto e você não pode fazer aquilo. Se você fizer isto e aquilo que é proibido, você peca. Peca por não cumprir a lei. Portanto, aquele que cumpre a lei vai viver por esta lei. Aqueles que se guiam na fé vão ser guiados pela fé em Cristo. Bom, vamos continuar um pouco mais a leitura. Lei. A lei não é capaz de dar a vida. Vamos ver o que está escrito em Gálatas 3, de 21 a 25. Logo, a lei está contra as promessas de Deus? De forma alguma. Se tivesse sido dada uma lei capaz de dar a vida, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura colocou tudo sob o jugo do pecado, para que a promessa fosse dada pela fé em Jesus Cristo, aos que creem. Assim, antes que viesse a fé, estávamos encarcerados sobre a lei, à espera da fé que viria a revelar-se. De sorte que a lei foi nosso pedagogo até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas chegada a fé, já não dependemos do pedagogo, já não dependemos mais da lei. Então, olhem só, antes da lei mosaica, não existia lei. Portanto, não existia o pecado. Alguém vai me dizer, tá bom, não existia o pecado, mas existiam coisas que eram certas e coisas que não eram certas. Sempre existiu e sempre vai existir. Porém, o pecado só existiu a partir da promulgação da lei. Por exemplo, vamos dizer que aqui na nossa sociedade não tem uma lei a respeito de crimes na internet. Porque crimes na internet são algumas coisas novas. Porém, a partir do momento em que for criada uma lei que reja, que faça o regimento de tudo que é colocado na internet e que forma crimes que burlam outras pessoas, passa a ser crime. Na nossa lei dos homens, o que é errado é crime. Nas leis de Deus, na lei mosaica, o que é errado é pecado. Portanto, a lei foi constituída para nos colocar no pecado, ou até para nos tirar do pecado, dizendo: quem fizer isso e isso errado está pecando, quem fizer isso e isso de certo está fazendo coisas certas e não peca. Porém, a lei, que é o nosso pedagogo até Cristo, foi anulada com a chegada de Cristo, ou seja, nós não dependemos mais do pedagogo, ou seja, a lei. Desculpe se está um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é que
A lei existiu até Cristo. Quando Cristo morreu por nós e foi pregado na cruz e ressuscitou, nós não dependemos mais da lei. A lei foi cancelada, foi anulada. Nós agora dependemos da fé em Cristo. E mais ainda, se alguém disser, eu não quero me seguir pela fé em Cristo, eu vou me seguir pela lei mosaica, que é a lei de Deus, então ele vai responder pela lei. Ele vai ser guiado pela lei e vai ser engrandecido ou punido pela lei. Vamos dar continuidade. Jesus veio nos livrar do pecado da lei. Nós temos em Romanos 6,14 que diz o seguinte: pois o pecado já não vos dominará, porque agora não estás mais sobre a lei, e sim sobre a graça, que é Jesus. Vamos ler agora, novamente, Gálatas 23-25. Assim, antes que viesse a fé, estávamos encarcerados à lei, à espera que à espera da fé que havia de revelar-se. De sorte que a lei foi o nosso pedagogo até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas chegada a fé, já não dependemos do pedagogo. Eu li novamente esse trecho só para referenciar que Jesus veio nos livrar do pecado da lei. Eu vou ler mais uma vez Gálatas de 10-13. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Bom, vamos ler mais um trecho que diz que a nova lei é Cristo. Bom, em Romanos 7, de 1-6, nós temos escritos: livres da escravidão da lei. Ou ignorais, irmãos, falo para aqueles que entendem das leis, que a lei só tem domínio sobre o homem no tempo da sua vida. Ou seja, a lei só vale para o homem enquanto o homem está vivo. Continuando a leitura, assim, a mulher casada, por lei, só está sujeita ao marido enquanto ele viver. Morto o marido, liberta-se da lei do marido. Por isso, se durante a vida do marido se tornar mulher de outro, será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, fica livre da lei de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. E aí vem a explicação em Romanos 4. Assim também, meus irmãos, vós morrestes para a lei pelo corpo de Cristo, para serdes outro que ressuscitou dos mortos, a fim de podermos dar frutos para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, excitadas pela lei, agiam em nossos membros e davam frutos de morte. Mas agora, mortos para a lei, que nos mantinha escravos, estamos mortos para o que nos sujeitava, de maneira que servamos em espírito novo e não a letra velha. Ou seja, vamos servir em fé e não a lei velha. Esse é o conteúdo de Romanos 7, de 1-6. Bom, vamos dar continuidade à leitura de mais um pequeno trecho, que diz o seguinte: lei e graça. Após a ressurreição de Jesus, não estamos mais sobre a lei, mas sobre a graça. Vamos ler então Romanos 6, de 12-14. O pecado já não reina em vosso corpo mortal, por vossa obediência às concupiscências. Nem ofereçais os membros do pecado como instrumento do mal. Oferecei-vos a Deus como mortos que voltam para a vida e dai vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei,
e sim sobre a graça. Em João 8, 34 a 36, nós temos: Jesus respondeu: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho fica para sempre. Portanto, o filho, se portanto o filho vos libertasse, sereis livres de fato. Sereis livres de fatos. Eu tenho feito algumas releituras e alguns trechos só para fixar bem esta ideia de lei e fé. Bom, vamos ler mais um trechinho, bem curto agora. Cristo, com a fé em Cristo, já não dependemos da lei. Está escrito em Tiago 3, 9. Evita as questões tolas, as genealogias e as discussões e controvérsias sobre a lei, porque são inúteis e vãs. Olha bem o que diz esse trecho de Tiago. Evita as questões tolas, as genealogias, as discussões e controvérsias sobre a lei, porque são inúteis e vãs. A lei não existe mais. A não ser, é claro, para aqueles que dizem: não, eu vou seguir a lei, eu vou me guiar pela lei. Vai ser responder pela lei e não pela fé mais em Cristo. Mas tudo bem. Vamos continuar lendo mais um trecho. Bom, a fé não destrói a lei, ao contrário, a confirma. Então, nós temos aqui: destruímos então a lei com a fé? De modo algum, pelo contrário, a confirmamos, porque a lei já previa Jesus. Bom, temos um outro item bastante interessante. A fé é suficiente? É suficiente para nos justificar ou para nos levar a Deus? Mas nós temos um grande detalhe: a fé sem as obras é estéril. Nós temos em Tiago 2, 14 a 16, que diz o seguinte: a fé sem obras é morta. De que aproveitará, meus irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Pode a fé salvá-los? Se o irmão ou irmã estiverem nus e carentes de alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fortalecei-vos, mas não lhes derdes com que satisfazer as necessidades do corpo, que adiantará dizer: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos? Assim também a simples fé, se não tiver obras, será morta. Ou significa, não adianta ter fé e dizer: vai em paz, aquecei-vos, fartai-vos, mas se você não der nada para ele, para satisfazer as necessidades deles, de que adianta você dizer: tchau, vai embora, vai em paz? Não. Assim também, a simples fé, se não tiver obras, será morta. Vamos continuar a leitura em Tiago 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu por minhas obras te mostrarei a minha fé. Tu crês que Deus é um só? Fazes muito bem, mas também os demônios creem e temem. Queres saber, homem insensato, como a fé sem obras é estéril? Olhe só, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar a Isaque, seu filho? Vês como a fé cooperava com as obras e como pelas obras se tornou perfeita a fé? E se cumpriu a escritura que diz: mas Abraão teve fé em Deus. Ele foi contado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vê depois
como pelas obras, e não pela fé somente, o homem se justifica. Continuando aqui em Tiago 25, e Raabe, a meretriz, também não se justificou pelas obras? Recebendo os mensageiros e despedindo-os por outro caminho? Pois assim como o corpo, sem o espírito, está morto, assim também a fé sem as obras. Portanto, a fé somente não é suficiente. A fé com obras se complementa. A fé sem obras é estéril. A fé com obras é pertinente. Bom, nós temos um outro texto que diz o seguinte: o justo vive pela fé. Nós temos em Romanos 1,17: pois a justiça nele se revela de fé a fé, conforme está escrito: o justo vive da fé. Lembrem que o justo deve ser também praticante de obras. Vamos ver. Temos agora um pequeno trecho que talvez não mostre exatamente o contexto de fé e lei, mas mostra alguma coisa bem interessante, que é amor e temor. Quem teme não é perfeito no amor. Nós temos em João 4:17. Por isso foi consumada em nós a caridade de Deus, para que temos confiança no dia do juízo, pois como ele é, assim somos nós outros neste mundo. Em João, vamos continuar. A perfeição do amor se mostra em nós por termos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, assim também nós somos neste mundo. No amor não há temor, não há medo, pois o amor perfeito livra-se do temor, livra-se do medo. Temor supõe castigo. Eu temo algo porque se vou ser castigado se eu não o fizer ou se eu fizer errado. E quem teme não é perfeito no amor. Amemos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este preceito: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Eu só coloquei esta frase final para dar uma pequena ênfase no que diz amor, no que diz compaixão, mas para complementar também a fé e a lei. Resumindo, a lei foi escrita por mãos de anjos até que viesse o Salvador. Após vir o Salvador, nós não dependemos da lei. Nós dependemos da fé em Cristo, mas não puramente da fé com obras que complementem então a nossa fé. Não adianta só dizer eu acredito. Tem que dizer acredito, tem que praticar o eu acredito com obras. Bom, eu espero que os senhores tenham gostado deste tema. Eu achei interessante, muito interessante para mim, e me trouxe algumas curiosidades à flor da pele. Me esclareceu muitas coisas. Portanto, caso os senhores tenham gostado desta palestra, por favor, mais uma vez, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei e de se inscreverem no nosso canal, para que assim nós possamos continuar produzindo nossos temas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.